Boa noite, irmão e irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Para o nosso momento devocional dessa noite, eu te convido a acompanhar a leitura do Salmo 2. As Escrituras Sagradas nos dizem: Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu monte santo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Este é um salmo messiânico, também anônimo, e fala a respeito da rebelião do mundo, especialmente daqueles que estão em posição de eminência, de poder, dos reis da terra contra o Senhor. A Bíblia afirma, especialmente no Novo Testamento, que este mundo jaz no maligno, que Satanás, o diabo, nosso adversário, é o príncipe das potestades, ou seja, dos poderes que exercem autoridade no ar. Ele está no controle na presente era, no tempo atual. E alguém pergunta, mas como foi que Satanás conseguiu domínio, conseguiu controle na presente era? Bem, isso ocorreu quando o ser humano, Adão, pecou contra Deus no Éden. O homem, o ser humano, recebeu o poder, a autoridade de controlar a natureza criada por Deus, de governar o mundo criado pelo Senhor. No entanto, quando a humanidade pecou e caiu em Adão, este controle foi transferido para Satanás, ele que venceu a humanidade naquela ocasião através da tentação e com a queda. Nós sabemos que em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos mais do que vencedores. E muito mais do que o controle provisório, do que ter autoridade no tempo presente, nós sabemos que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus absoluto, reina eternamente sobre tudo e sobre todos. Mas na presente era, em que o inimigo das nossas almas detém certo poder e está no controle temporário de certos aspectos deste mundo, bem, os reis da terra se levantam contra o Senhor. E isso nos mostra, irmão e irmã, que lamentavelmente, de tempos em tempos, nós temos que lidar neste mundo e nesta vida com severa oposição a Deus, feita por aqueles que estão em eminência, por aqueles que exercem o poder, que estão sendo dirigidos por Satanás, o diabo. Jesus mesmo afirmou nos seus dias que o diabo é o pai de muitas pessoas que estão exercendo influência, não apenas política, mas também religiosa. João 8,44. Na verdade, todos os que ainda não nasceram de novo em Cristo Jesus, todos aqueles que não creram no Evangelho para a vida eterna, pertencem ao diabo. E aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem o Evangelho de todo o coração, são feitos filhos de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, meu irmão, minha irmã, através do Salmo 2, nós temos que entender uma verdade. Neste mundo caído, as nações se revoltam contra Deus constantemente. O sistema deste mundo quer afrontar o Criador,
quer o tempo inteiro confrontar a verdade de Deus e perverter o juízo, a justiça, quer transformar o bem em mal, a verdade em mentira. Há uma constante inversão de valores. Mas o Salmo 2 afirma que, não obstante reinos e seus reis levantem-se contra Deus, o Senhor governa soberano. E ele ri daqueles que se opõem a ele. Ele já declarou que estabeleceu o seu reino e o seu rei, ou seja, Jesus Cristo, seu Filho amado, de quem o versículo 7 fala: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. A partir do versículo 9 fala a respeito do governo, do reino eterno de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, saiba, neste mundo e nesta vida, há muitos momentos em que reinos e nações se levantam contra Deus e contra o seu povo, contra a sua verdade declarada, a palavra de Deus. E você e eu não precisamos temer isso, porque nestes momentos o nosso Deus continua reinando soberano. Ele continua no controle de tudo e de todos. E ele já declarou, ele já revelou que vai estabelecer o seu reino para sempre. Portanto, meu irmão, minha irmã, por mais que o mundo, por mais que as nações, por mais que os líderes políticos afetem nossas vidas e eventualmente tenhamos que padecer e sofrer porque o mundo está contrário a Deus, porque as nações se revoltam contra a palavra de Deus, porque os reinos praticam o oposto da verdade de Deus, o nosso Senhor continua reinando soberano. E em breve ele vai estabelecer o seu reino através do seu Filho. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Espere em Deus. Como são felizes aqueles que nele se refugiam. Refugie-se em Deus. Espere no Senhor. Confie nele. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra viva e eficaz, pela verdade que ela revela, que o Senhor é soberano sobre reinos e reis, que o Senhor governa e faz, Pai, com que tudo e todos se sujeitem a Ti. E, Pai, embora estejamos vivendo um momento transitório em que o inimigo de nossas almas está no controle do que está acontecendo neste mundo, o Senhor já prometeu que vai reinar através do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, e que, portanto, podemos nos refugiar em Ti. Pedimos que o Senhor, então, acalme os nossos corações, pois em muitos momentos estamos vendo reinos e reis se levantarem contra o Senhor, contra a Tua verdade, contra o Teu povo. Esperamos em Ti, Pai, e aguardamos o dia glorioso de Jesus. Nós agradecemos por esta certeza e por esta fé que o Senhor nos deu. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, fica na paz. Até amanhã com fé no Senhor.